A paz do Senhor para os amados irmãos e para os amigos que nos ouvem. Eu quero aqui dar continuidade ao vídeo anterior que estávamos falando sobre o casamento nos padrões estabelecidos por Elohim, Deus. Algumas pessoas se utilizam do argumento de não haver papel naquela época para dizer que não precisam se casar. Basta se amigarem, se ajuntarem e pronto. Só que esse ajuntamento fora das escrituras, dos padrões bíblicos, ele configura adultério ou fornicação. É verdade que não tinha papel. Naquela época não havia papel, é verdade. Mas existia pergaminhos, papiros e outros materiais que se utilizavam para fazerem os registros. Havia registros, sim, de famílias, da linhagem escolhida e de famílias aparentadas. Esses registros eram importantes porque, por causa da linhagem do Mashiach, da linhagem do Senhor, e também da linhagem dos levitas, porque só os levitas podiam exercer o sacerdócio e levarem a aliança, e levarem a arca da aliança. Vejam que Deus manda Moisés, lá em Êxodo 17:14, Deus manda Moisés escrever num livro para memória, não é? Então vejam que era possível registrar. E também um outro fato de que se registravam é a própria escrituras que nós temos hoje. Se não houvessem registros, não é? No passado, naquela época, nós não teríamos a escritura hoje, não é? Paulo, em Romanos capítulo 15, versículo 4, ele também nos diz o seguinte: porque tudo que dantes fora escrito, para o nosso ensino foi escrito. Veja que tudo que antes, então, haviam materiais, os pergaminhos, para se registrarem. Os rolos das escrituras sagradas eram de pergaminhos, papiro, né? Tudo que foi transmitido por Moisés e pelos profetas era para o nosso ensino e bom convívio da sociedade israelita. Serve também para nós hoje, é a instrução do Senhor, que era o rei da nação de Israel e é o nosso soberano, nosso rei, hoje também. Ele é o cabeça da igreja, não é mesmo? Então, querer dar desculpas, né? Algumas pessoas querem dar desculpas, ou até mesmo porque não sabem, né? De que não existia papel, para tentar justificar o fato de não casar e permanecer no erro, não é salutar, não é bom. O Senhor vai vir e a pessoa não vai ter condições de ouvir o soar da trombeta, porque preferiu acreditar no que lhe era conveniente. Mas os que querem realmente a verdade não procedem assim. Certamente não descansarão enquanto a situação não for resolvida. E o Senhor tem interesse que se resolva. Ele vai te ajudar. Ore ao Senhor para que te dê a direção sobre o que fazer. O Senhor sonda os corações. Ele sabe como desenrolar a situação. Eu queria ler aqui com vocês em Efésios capítulo 5, versículo 22 a 31. Diz o seguinte: vós mulheres, sujeitai-vos à liderança de vossos maridos, como ao Senhor.
Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo, o ungido, é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também vós, mulheres, sejam sujeitas em tudo aos vossos maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também o ungido amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem também os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Vejam que aqui nesta passagem existem dois mandamentos. Um mandamento para as mulheres, para as esposas, e um mandamento para os esposos. Né? Temos aqui um mandamento: sujeitai-vos, é uma ordem, né? Isso é uma ordem. E temos aqui amai. Os maridos devem amar, é dever. Amar é dever. Devem amar as suas esposas como a si mesmos. E as mulheres sujeitarem-se à liderança dos seus maridos, desde que essa liderança não seja algo que vá comprometer, que vá fazer com que ela transgrida a Escritura Sagrada. Porque nem mesmo o marido, o esposo, está acima da Escritura Sagrada. Não é? Mas se o que ele pede é justo, não está comprometendo a Escritura Sagrada, não há problema a esposa sujeitar-se à liderança. Os maridos devem amar suas mulheres, né? Tendo elas em autoestima, como diz a Escritura, que são um vaso mais fraco. Não deve maltratá-las, deve cuidar. Quem ama, cuida, se preocupa. Não é? Porque o versículo 29 ainda continua dizendo: porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Essa a finalidade aí, tá vendo aqui o objetivo, o amor, o cuidado, o carinho. Como o Senhor também é a igreja. O Senhor, ele tem cuidado dos seus. Ele cuida de nós, ele cuida da sua amada. Do mesmo modo deve ser o marido com a sua esposa. Porque nós somos membros do corpo. A igreja é o complemento do corpo de Cristo, porque ele é o cabeça. Aí vem o versículo 31, aqui confirmando, né? Lá, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Eu também queria ler aqui com vocês 1 Coríntios capítulo 7, de versículo 1 a 17. Não vou comentar todos os versículos, só alguns, mas não deixem de ler essa passagem, muito importante, muito linda. E aplique, né? Aplique a sua vida, porque a Escritura, ela é prática. Se não houver prática, não vai surgir efeito algum. Eu vou ler aqui numa Bíblia, a Bíblia Viva. Ela vai dar um esclarecimento maior. Eu já li e ela está correta. Essa versão aqui, o que vai ser lida nessa versão, está correta. É uma versão boa, porque dá uma explicação melhor. Mas você leia na sua Bíblia. Você já vai, então, ver o entendimento, que a explicação fica bem mais clara, tá bom? Agora, quanto àqueles assuntos sobre os quais me escreveram na sua carta, ou seja, os coríntios já estavam perguntando, escreveram para Paulo na carta, né, anterior. É bom que o homem não tenha relações com a mulher, sexuais com a mulher. Por que ele diz que é bom? Ele diz que é bom porque Paulo não foi casado, Paulo não era casado. Porque a mulher e o homem que não é casado, eles podem se dedicar mais ao Senhor.
Eles vão buscar mais o Senhor, vão se dedicar mais as suas vidas ao Senhor. Mas o versículo 2 diz assim: mas por causa de tanta imoralidade sexual, ou seja, em algumas versões é prostituição, cada homem deve ter a sua própria esposa, e cada mulher deve ter o seu próprio marido. Vejam que ele fala aqui do casamento, da união ilícita, ainda que na verdade não é um casamento, ele fala de uma união ilícita. Essa união ilícita é justamente quando não há o casamento. Como já falamos, o casamento ele envolve a família, testemunhas, e era registrado, sim. Versículo 3 diz o seguinte: o marido deve cumprir as necessidades sexuais da esposa, não deve se privar da esposa, e a esposa deve cumprir as necessidades do marido. Não é? A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a sua esposa. Não se privem um ao outro das suas relações íntimas, a menos que vocês dois concordem em não ter intimidade por algum tempo limitado, para que possam se entregar mais ao jejum e à oração. Então vocês vejam aqui, são instruções de bom convívio, né? Este retrata isso aqui, tudo retrata como é o casamento, como deve ser o casamento, segundo os padrões estabelecidos pelo Criador. Quero deixar aqui meu muito obrigado e que Yahová Elohim te abençoe.